Queridos irmãos, nessa segunda-feira, dia 30 de maio, é com grande alegria que continuamos essa novena ao Espírito Santo. Tem sido momentos muito fortes, os 3 primeiros dias, e hoje nos aguarda o 4º dia dessa novena com o senhorio de Jesus e a irmão José da casa lá do Carmo, em Belém, que vai nos fazer uma belíssima exortação. Por isso não perca, hoje à noite temos um momento da novena ao Espírito Santo, é a grande novena de todos os anos, em que toda a comunidade de Sementes do Verbo se reúne para ser renovada no batismo do Espírito Santo. Hoje, no nosso livro de vida, o número 189, vai nos falar das etapas vocacionais. E é um número muito belo, com um tema que João Paulo II vai desenvolver. São João Paulo II, na sua encíclica Vita Consacrata, define com muito realismo e sabedoria inspirada os conselhos para acompanhar as diferentes etapas na vida de todo consagrado. Podemos adaptar estes conselhos para toda a comunidade e eles correspondem ao desenvolvimento de uma vida inteira a serviço do Senhor. Nos primeiros anos, será importante que as pessoas recém-consagradas sejam sustentadas e acompanhadas por um irmão ou uma irmã que os ajude a viver plenamente a juventude do seu amor e do seu entusiasmo por Cristo. Na segunda fase, na fase seguinte, pode apresentar o risco de habituação e consequente tentação da desilusão pela escassez dos resultados. Neste caso, é necessário ajudar as pessoas consagradas de meia idade a rever à luz do Evangelho e da inspiração carismática a sua opção originária, sem confundir a totalidade da dedicação com a totalidade do resultado. Isto permitirá dar renovado impulso e novas motivações à própria escolha. É a estação da busca do essencial. A fase da idade madura, contemporânea ao crescimento pessoal, pode comportar o perigo de um certo individualismo, acompanhado quer pelo temor de já não estar adaptado aos tempos, quer por fenômenos de endurecimento, insensibilidade e relaxamento. Aqui a formação permanente tem a fidelidade de ajudar não só a recuperar um grau mais alto de vida espiritual e apostólica, mas ainda a descobrir a peculiaridade desta fase de existência. De fato, uma vez purificados nela alguns aspectos da personalidade, a oferta de si mesmo sobe a Deus com maior pureza e generosidade, refluindo depois sobre os irmãos e irmãs mais serena e discreta, mas também mais transparente e rica de graças. É o dom da experiência da paternidade e maternidade espiritual. A idade avançada coloca novos problemas que hão de ser previamente enfrentados com um ponderado programa de apoio espiritual. O afastamento progressivo da atividade, em alguns casos a doença e a forçada inatividade, constitui uma experiência que se pode tornar altamente formativa. Momento este muitas vezes doloroso, oferece, no entanto, à pessoa consagrada idosa a oportunidade de se deixar plasmar pela experiência pascal, configurando-se com Cristo crucificado, que cumpre em tudo a vontade do Pai, e se abandona em suas mãos até lhe entregar o Espírito. Esta configuração é um modo novo de viver a consagração, que não está ligada à eficiência de uma tarefa de governo ou de um trabalho apostólico. Quando depois chega o momento de unir-se à hora suprema da paixão do Senhor, a pessoa consagrada sabe que o Pai está finalmente levando a cumprimento nela aquele misterioso processo de formação que há tempos iniciado. A morte será então esperada e preparada como ato supremo de amor e de entrega de si mesmo. É necessário acrescentar que, independentemente das várias fases de vida, cada etapa, cada idade pode conhecer situações críticas devido a intervenções de fatores externos, mudança de lugar ou de serviço, dificuldades no trabalho ou insucesso apostólico, incompreensão ou marginalização, ou devido a fatores mais estritamente pessoais, doença física ou psíquica, aridez espiritual, lutos, problemas de relacionamento interpessoal, fortes tentações, crises de fé ou de identidade, sensação de inutilidade ou outros semelhantes. Quando a fidelidade se torna mais difícil, é preciso oferecer à pessoa o apoio de uma maior confiança e de um amor mais intenso a nível pessoal e comunitário. Nestas ocasiões, sobretudo, é necessária a solidariedade afetuosa do superior. Grande conforto virá ainda na ajuda qualificada de um irmão ou de uma irmã, cuja presença carinhosa e disponível
poderá levar a redescobrir o sentido da aliança que Deus tomou a iniciativa de estabelecer e não a entende desdizer. A pessoa provada chegará deste modo a acolher a purificação e o despojamento como atos essenciais de seguimento de Cristo crucificado. A prova mesmo será vista como instrumento providencial de formação nas mãos do Pai, como luta não apenas psicológica, conduzida pelo sujeito relativamente a si próprio e às suas fraquezas, mas também religiosa, marcada cada dia pela presença de Deus e pelo poder da cruz. Este é um dos números mais bonitos de Vita Consacrata, número 70 e 71, de João Paulo II. E ele vai comentar, então, essas 4 fases e como devemos acompanhar o consagrado em cada uma das fases. A primeira fase é a fase do amor, do deslumbre, do entusiasmo, e nós devemos encorajar os nossos jovens a se doar com alegria e entusiasmo, manifestando esse amor que eles têm por Cristo. Numa segunda fase, corre-se o risco dessa habituação. Então, a pessoa começa a ver alguns traços da sua personalidade, ela começa a ver que não tem tantos resultados como ela esperava, ela começa a confundir totalidade de dedicação e de doação com a totalidade do resultado. Por isso, ela precisa de ter um novo impulso na sua motivação vocacional e ela deve buscar o essencial. Qual foi o essencial mesmo que eu vim buscar? A idade da fase adulta, da fase madura, é uma idade muito crucial, porque é a idade em que a pessoa vai estar a nu e todos os seus defeitos vão vir à tona. Vai se ver o individualismo, acompanhado pelo temor de não estar adaptado mais aos tempos, quer por fenômenos de endurecimento, insensibilidade, relaxamento. E aí a formação tem como objetivo trazer a pessoa de volta para esse alto nível da vida espiritual e apostólica. Ela também vai fazer a experiência que, se ela se deixar purificar desses aspectos da sua personalidade, então ela vai conseguir doar a sua vida com muito mais pureza, com muito mais generosidade, entrando assim no dom da paternidade e da maternidade espiritual. Então, é uma etapa crucial do tudo ou nada, em que muitos abortam a sua vocação, mas outros aceitam passar pela purificação e amadurecem. A última etapa que o Papa nos fala é a etapa da idade avançada. E ele vai falar com muito realismo que é uma etapa, às vezes, dolorosa, não só por questões de saúde ou também de inatividade, porque progressivamente a pessoa vai tendo uma vida mais oblativa do que funcional, do que eficaz, do que de governo, e ela vai se configurando numa experiência pascal. E o Papa vai nos alertar que é um momento muito bonito de se preparar para se unir ao dom total das nossas vidas, que é a nossa morte. Será que eu e você já nos preparamos de verdade para essa hora do dom em que ninguém me tira a vida, mas sou eu que a dou livremente? E o Papa vai nos lembrar que, para além dessas 4 fases, outros problemas podem acontecer. Às vezes a pessoa diz, mas por que aquela irmã saiu da comunidade? Por que aquele casal? Por que aquele leigo? Porque tudo isso pode acontecer não só nos processos de evolução normais de um amadurecimento vocacional, mas também, olhem tudo o que pode acontecer. Intervenção de fatores externos como mudança de lugar ou de serviço. Às vezes numa casa uma pessoa estava muito bem, num serviço ela estava muito bem, já no outro não se adapta tão bem. Dificuldades no trabalho, o insucesso apostólico, a incompreensão, o sentimento de marginalização, as doenças físicas ou psíquicas, que às vezes só se revelam num segundo período, a aridez espiritual, os lutos, às vezes alguém da família que morre, que estremece profundamente a vocação, os problemas das relações interpessoais, fortes tentações, crises de fé, identidade, sensações de inutilidade ou outras coisas semelhantes. Então, tantos fatores que podem tentar abortar uma vocação. Mas o Papa diz, quanto mais nós nos sentimos frágeis, mais precisamos da ajuda de um irmão dentro do carisma que nos ajude a perseverar e a saber que a prova que nós vivemos é o bisturi nas mãos do Pai. Tão bonita essa experiência que nos é dada por esse livro do Santo Padre. Atos 19, 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes,
recebeste o Espírito Santo quando abraçaste a fé? E eles responderam, mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele, em que batismo foste batizado? E responderam, no batismo de João. Paulo então explicou, João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Puseram-se então a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Paulo foi à sinagoga onde, durante 3 meses, falou com intrepidez, expondo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Bonito perceber que o primeiro batismo era um batismo de arrependimento, mas faltava o batismo do Espírito Santo. E é isso que o Papa pede à renovação carismática, pede às novas comunidades, pede aos movimentos, como essa corrente de graça sobre toda a igreja, de anunciar que não podemos ficar apenas no batismo de arrependimento, em nome de Jesus, mas temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salmo 67, Deus se levanta e os seus inimigos debandam, seus adversários fogem de sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa, como a cera derrete na presença do fogo. Perecem os ímpios na presença de Deus. E os justos se alegram na presença de Deus, eles exaltam e dançam de alegria. Cantai a Deus, tocai ao seu nome, alegrai-vos com o Senhor, festejai em sua presença. Pai dos órfãos, justiceiro das viúvas, tal é Deus em sua morada santa. Deus dá uma casa aos solitários, livra os cativos para a prosperidade. Os justos se alegram na presença de Deus. Não há maior alegria, não há maior plenitude, não há maior consolo, mesmo para vivermos as várias fases da nossa vocação, do que a presença de Deus. Viver na presença de Deus, poder saborear a presença de Deus, poder ser consolado pela presença de Deus, eis a nossa recompensa. João 16, 29 a 33, seus discípulos diziam, eis que agora falas claramente sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de alguém que te interrogue. Por isso, cremos que saístes de Deus. E Jesus lhe responde, credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Essa palavra de João 16 é muito forte, porque por um lado o Senhor alerta os discípulos que eles não estão tão firmes quanto eles pensam e que eles ainda o vão abandonar, eles ainda o vão deixar sozinho. Mas por outro, Jesus nos exorta a termos coragem, porque Ele venceu o mundo e por isso nós podemos voltar ao seu convívio, nós podemos voltar ao seu coração. Hoje, da catequese de São Cirílio, o bispo diz assim, branda e suave é a sua aproximação, benigna e agradável é a sua presença, levíssimo é o seu jugo. A sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com o amor entranhado de um irmão mais velho, vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe e depois, por meio desse, a alma dos outros. Que o Senhor possa fazer tudo isso e não esqueçam, hoje temos essa novena ao Espírito Santo. Contamos com a sua presença para juntos fazermos a experiência da palavra.